Oi pessoal, aí sim, vamos falar hoje mais um vídeo, né, sobre limites de controle e limites de especificação. Antes da gente começar o tema, como sempre, por favor, né, deixa o joinha aí, gostei ou não gostei, ao final do vídeo, se quiser agora. Inscreve no canal, compartilha aí com as pessoas que você conhece sobre esses temas que a gente tanto vem falando, né, a respeito sobre qualidade, produtividade, especificamente sobre a metodologia Lean Six Sigma. Então, iniciando o vídeo de hoje, esse tema é um tema muito legal, um tema muito curioso, porque as pessoas tendem a confundir, né, ou não entender o conceito correto, para que serve uma coisa, para que serve outra. Limites de controle, gente, são calculados, são do processo, são internos. É o processo do jeito que ele é. Para que serve? Cara, várias finalidades, né, pessoal? Existem, por exemplo, estudos de estabilidade de processo, que é diferente de previsibilidade. Previsibilidade, você está vendo se o processo é normal ou não normal, o quanto ele é previsível. Quando fala de estabilidade, está vendo se ele é estável ou instável. Estabilidade é aquele processo que se comporta de uma forma linear, de uma forma controlada, certo? O que pode ser instável? Algo que seja cíclico, sazonal, tendencioso. Então, quando você vai estudar estabilidade, você calcula limites para ver se ele está dentro dessa faixa. Esses limites calculados, geralmente, né, a equação não é propriamente essa, tá? Mas serve, é utilizado quase no mundo todo. São 3 desvios padrões da sua média. Então, limite superior, mais 3 desvios padrões para cima. Limite inferior, menos 3 desvios padrões para baixo. Então, o limite de controle é calculado, vem do processo. É o processo como ele se comporta, é o processo como ele é. Limite de especificação, a gente tem que entender um pouco primeiro o conceito de especificação. Especificação é uma meta, é uma norma técnica, é uma lei, é uma norma de mercado, às vezes, né, da sua concorrência, vem de fora. Então, limite de especificação é sempre algo proposto. Lembrando que meta, pessoal, pode ser calculada. Não pode ser calculada, deve ser calculada. Existem várias formas de se calcular uma meta. Mas limite de especificação é uma especificação que vem de fora do processo. Pode ser através desses fatores que eu falei. Existe uma forma de calcular? Claro. Né? Para tudo existem fórmulas de calcular. Não é muito usual, não é muito comum, mas o meio mais utilizado para cálculo de limite de especificação chama-se método Taguchi. Né? Então, o famoso Taguchi Tools. Cada uma daquelas ferramentas, cada uma daquelas análises tem um propósito específico para o tipo de meta, para o tipo de especificação, de acordo com a situação que você quer calcular. Então guardem isso, tá? Limites de controle vem de dentro do processo, é do jeito que é, né? Você mede o seu processo durante algum tempo, né? Uma série temporal, para ver quão estável ou instável ele é, para poder estudá-lo melhor, e a especificação vem de fora. Ah, Eduardo, mas para que serve um e o outro na prática? Várias utilidades. Né? Primeira coisa, academicamente, não é aconselhável você colocar limites de controle e especificação no mesmo gráfico. Nunca. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas dão tão importância hoje em dia à forma do que ao conteúdo. Tá? Só por isso. Como são dois conceitos diferentes, com cálculos diferentes, a academia ela tem uma certa aversão nisso. Mas, na prática, pode ajudar muito. Imagine, por exemplo, que o seu processo está sob controle, porém não atendendo à especificação do seu cliente. Quer dizer que você tem que otimizar esse processo, você tem que abaixar o desvio padrão, ou então deslocar a média. Você tem que, além de ter um processo estável, controlado, atender aquilo que seu cliente pede. Ou o contrário, o seu processo ele atende seu cliente, mas ele possui certas instabilidades. Você pode, por exemplo, tentar replicar, né, aquele período que você consegue atender o seu cliente e tentar padronizar, otimizar seu processo para que ele atende o tempo todo. Então é muito importante você sempre atrelar esses dois conceitos para poder
controlar melhor seu processo, para poder atuar melhor seu processo e muitas vezes analisar por que acontece de certos períodos meu processo estar aqui e depois estar ali. Não é Deus, alguma coisa a gente está fazendo. Então, na hora que você analisa isso, você consegue, talvez com um pouco mais de propriedade, aprofundar na investigação das causas que impactam nessa performance do seu processo. O mais importante é, dominem os conceitos que vocês conseguem aplicar em qualquer situação, seja no seu trabalho, seja na sua vida privada, seja numa situação específica de um estudo ou análise de um fenômeno, né? De um defeito, de um erro, de um problema. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, gostei ou não gostei, e até o próximo vídeo. Obrigado.